Olá, graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E o que tenho para hoje, Atos capítulo 10, versículos 10 a seguir, que diz assim: E tendo fome quis comer, e enquanto lhe o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se do céu, ou para o céu. Esta passagem é uma das passagens também que ela vai de encontro ao religioso preconceituoso e que acha que a salvação é uma pauta de ordem única e exclusivamente de si mesmo, e todos quantos não estão arrolados dentro do bojo da sua própria realidade mesmo, então estes não merecem salvação. E aqui esta narrativa é interessante porque Pedro ele desce para uma cidade litorânea chamada Jope, e quando chega nesta cidade ele hospeda na casa de um certo Simão, a Bíblia diz curtidor, então que curtia couro, não é? Curtia o couro para fazer ali já materiais mesmo, cinto, alforge e coisas assim, correlatos a todo material que se faz com couro mesmo. E Pedro ele sobe aqui na parte de cima, a Bíblia diz, para preparar comida porque sentiu fome. E aqui ele tem toda uma tradição, ele é judeu, ele tem aqui 600 e poucos mandamentos para cumprir. Ele tem aqui uma dieta totalmente restritiva, ele não podia comer nada que fosse répteis. Se tivesse casco e unha fendida, ele não podia comer também. Ele não podia comer nada tendo seu sangue, então ele tinha que derramar sangue. Então toda uma dieta bem restritiva e bem condicionada. Peixe de cor ele não podia comer. Alguns tipos de inseto não podia comer. Então tinha aquela dieta bem restrita. E com isto, o aspecto da própria dieta já trazia um tipo de preconceito para com aqueles que estavam de fora, porque os que estavam de fora, por não ter dieta, comia tudo aquilo que a própria lei judaica propunha que não comesse, mas quando ele está preparando algo para comer, ele é arrebatado mesmo, ele tem um arrebatamento de espírito e ele percebe aqui, ele tem uma visão, lençol que desce dos céus com todos os tipos de répteis, quadrúpedes, não é? E aves imundas, puras, talvez também. Répteis, do ponto de vista da dieta judaica, nenhum é puro. Quadrúpedes, alguns puros, outros impuros. E de repente a voz vem do céu e fala para ele: olha, mata e come. Né? E a resposta de Pedro é uma resposta que talvez demonstre qual é de fato a nossa condição religiosa, porque ele olha bem para aquela cena, aquele quadro, e ele fala: olha, nenhuma coisa comum e imunda nunca entrou nos meus lábios, de forma nenhuma vou comer isto. E a voz afirma por 3 vezes, e 3 vezes ele nega, até que o lençol com os animais tem a sua volta para o céu, e ele volta no sentido normal. E a narrativa a gente já sabe, é que ele desce ali, e quando ele está ali, de repente bate na porta, chega ali uma comitiva para chamá-lo, para ir à casa de Cornélio, um homem piedoso, que nunca tinha ouvido falar do Evangelho, mas que já tinha aqui a capacidade de fazer boas obras e orava constantemente, ajudava os pobres. E um próprio anjo do Senhor foi ali naquele lugar e apareceu para ele e falou: olha, o Senhor está ouvindo as suas orações, agora vai até a casa de Simão Curtidor, tem lá um certo homem chamado Pedro, chama ele, traz aqui, e ele vai te falar o que precisa fazer. Ou seja,
Tem um homem cheio de misericórdia tentando alcançar salvação, e tem um homem cheio de tradição e que já tem garantido a salvação e que não consegue olhar para fora, para a realidade daquele que sofre, daquele que padece, daquele que está à procura e que precisa ser encontrado. Mas o mais belo desta revelação é quando o próprio Jesus está falando: olha, não faças tu comum ou imundo aquilo que já foi purificado pelo sangue. E com isto, então, ele já quebra toda a estrutura preconceituosa de Pedro. O início da quebra está por ali, a continuidade disto é que quando ele chega até Cornélio, Cornélio tenta dobrar e beijar os seus pés, ele não permite, e propõe sim: olha, eu sou homem igual a você, nunca entrei na casa de um ímpio, estou entrando aqui com dificuldades. Praticamente a Bíblia está forçando esta narrativa, mas eu entrei porque Deus mandou eu vir, então estou aqui e quero te falar do Evangelho. E à medida que fala do Evangelho, a Bíblia diz que Cornélio se rende aos pés do Senhor Jesus mesmo, com toda a sua família. Faz uma pergunta clássica, né? O que preciso fazer para ser salvo, né? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Esta é uma premissa lógica mesmo. E quando Cornélio aceita Jesus como Senhor, próprio Deus já sabia que ainda Pedro teria uma certa dificuldade de levar aquele homem ao ritual do batismo, né, que seria um memorial que apontava de fato aquele homem que estava, o típico do batismo, né, que estava morrendo para o mundo e ressuscitando para Cristo. E aqui aquele homem, com tanta fé e com tanta alegria, é tomado pelo Espírito Santo, e os demais que estavam com ele também, toda a comitiva, os parentes, amigos que estavam ali, soldados piedosos, e que tiveram a oportunidade de serem visitados pelo Espírito Santo, com certeza começaram a falar em línguas estranhas. E Pedro olha para aquela situação: e aqui agora, o que eu faço? Se eu não batizo ele nas águas, eles já foram batizados no Espírito Santo, então eu sou negligente. Se batizo nas águas, eu vou ter um problema sério ainda com o povo judeu, porque eles não vão aceitar esta realidade. Então ele entra em crise existencial. E com isto, a proposta é que muitos de nós, pelo preconceito que a gente cria dentro do nosso bojo religioso, a gente tem dificuldade de aceitar que Deus usa de graça e misericórdia, que Deus quer salvar e que não tem nada comum ou imundo quando Ele já está purificando com o seu sangue, com o sangue da nova aliança, com o sangue que foi derramado no madeiro. E aqui o sangue de Jesus, ele nivela toda a humanidade, não do ponto de vista universalista, então se Ele morreu por todos, logo todos serão salvos, mas todos quantos o aceitarem como Senhor e Salvador da sua vida, Ele nivela todos. E Paulo diz: agora não há gentil, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há servo, não há livre, pois todos são nivelados na mesma proposta para servir e adorar a Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Mais uma vez a Bíblia está falando isso. E a contradição é que quando você vai ler ali a carta que Paulo escreve a Filemão, por exemplo, era do Onésimo, o escravo que havia fugido e que Paulo o encontra no próprio Império Romano, ali em Roma, na cidade de Roma, e que foi útil para o serviço de Paulo e que posteriormente, não na narrativa bíblica, mas na história posterior a isto, narrada pelos primeiros historiadores da fé cristã, o escravo Onésimo que fugiu, agora ele se torna bispo de uma igreja em Esmirna, se não me falha a memória, e o próprio Filemão, que era o senhor daquele escravo, torna-se diácono naquela igreja. Então, um escravo dentro de casa era escravo, mas fora de casa era irmão no Senhor, e ele tinha um cargo de superioridade no ponto de vista, não que existe o superior e o inferior, mas aquele que está na condição do bispado, do episcopado, da ministração da palavra, e o diácono é aquele que serve, aquele que assiste, aquele que acode a necessidade dos viúvos, das viúvas, né, dos órfãos, dos estrangeiros e assim por diante.
E a gente vai compreender esta beleza do Evangelho, a quebra de paradigma, a quebra de preconceitos, a quebra de padrão. E o padrão do reino mesmo é a fé mediante o sacrifício do sangue, né? O sacrifício de Jesus, a fé mediante a graça e a misericórdia do que Cristo fez por nós, mediante o amor que o próprio Deus depositou no seu próprio Filho e que posteriormente depositou nos nossos corações para olharmos com fé e para amá-lo, sabendo que de fato o que Ele fez por nós é algo totalmente de contramão, que quebra paradigmas, que quebra preconceito, que quebra todo tipo de estereótipo e que traz uma possibilidade, a possibilidade de que o homem pode ser salvo, de que o homem pode ser regenerado, de que o homem pode ser remido e que não faz acepção de pessoas. Deus te ama, Ele não vai fazer acepção de pessoas, Ele ama você, Ele ama o outro, Ele ama todos. E aqueles que aceitam o Evangelho, e agora o amor já não é o amor de misericórdia, é o amor de Pai mesmo, e a Bíblia está falando, o Espírito Santo agora clama no nosso espírito, Abba Pai, ou Papaizinho. Então é o amor daquele que te regenerou em Cristo Jesus e que te traz a possibilidade de pertencer a esta família. Família, ponto de vista de Apocalipse, onde é configurada por povos, línguas, tribos e nações. Então todos. Não tem aqui esta coisa da etnia, do estrangeirismo, mas compreendendo que todos são um em Cristo Jesus, na adoração, na fé e, sobretudo, na acolhida do próprio Jesus. Ele olha para um e para o outro e ele acolhe a ambos, mediante a fé que estes depositam, né, para a salvação no Filho de Deus, ou no sacrifício do Filho de Deus. Com isso, eu quero deixar mais uma vez esta palavra para você. Não olhe para o ser humano como sendo alguém comum ou imundo, mas olhe como sendo alguém que foi purificado, ou que em potencial pode ser purificado pelo sangue de Jesus via a fé. Né? Pela fé sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É que Paulo está escrevendo aqui aos Efésios, e é nisto que cremos e é isto que praticamos. Mais uma vez eu quero deixar aí beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz. Senhor vos abençoe rique e abundantemente.